Aleluia. Se prepare, irmão, que hoje a casca da cana voa. Tenda a sua mão para cá. Pai, no teu nome nós queremos apresentar a vida do teu filho. Pedimos que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa. Usa ele, Senhor, com intrepidez, com graça, e que possamos, meu Deus, receber o alimento do alto, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber com alegria, gente? Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar aqui com vocês, ministrando a palavra do Senhor, falando de algo hoje que também é espiritual. Vamos falar de dinheiro, finanças, libertação disso. E você percebe que quando a gente fala dinheiro na igreja, já dá um silêncio. Parece que isso não é espiritual e parece que isso não faz parte da nossa vida e parece que a gente não pode falar disso na igreja. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Que por causa de alguns que usaram isso de forma indevida, que usaram isso e usurparam a fé das pessoas para se beneficiar, por causa de muitas coisas que nós vimos, a gente ficou com medo de quando se fala de dinheiro na igreja. Só que deixa eu falar uma coisa para você, não é porque os outros falaram de errado, porque a gente tem que deixar de falar o que é certo. Não é porque os outros mentiram e alguns usurparam as pessoas para os seus benefícios próprios, que a gente tem que deixar de falar daquilo que está nas Escrituras. A gente precisa remir essas coisas. O que é remir? A gente precisa ir lá, naquele lugar que foi feito errado, e ensinar o que é certo. A gente precisa entrar nesses lugares aonde houve um engano na nossa nação, aonde foi ensinado de uma forma errada, aonde foi feito de uma forma errada. Eu e você, como santos, como pessoas íntegras que querem viver o evangelho genuíno, aquilo que está na Bíblia, a gente não pode se calar naquilo que foi ensinado errado. Se foi ensinado errado, vamos ensinar da maneira certa, mas a gente não pode se calar. A gente precisa ensinar aquilo que é certo. Então, fique tranquilo, nós vamos falar de dinheiro sim, vamos falar de finanças, vamos falar sobre isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta, a Bíblia fala também de dinheiro, sim ou não? A Bíblia relata sobre isso ou não? Você quer saber a importância disso? Dos 38 capítulos, 16 capítulos dele, Jesus está falando sobre dinheiro e como administrar isso. De dezenas e dezenas de versículos bíblicos, está falando sobre dinheiro. Será que isso é importante para mim e para você no nosso dia a dia? Será que isso é importante para mim e para você na sua vida? Eu quero dizer algo para você, a gente não deve dar a devida mais importância para o dinheiro do que aquilo que ele merece, mas também a gente não deve dar nenhuma importância para ele. A gente tem que ter o equilíbrio de todas as coisas. A gente não deve nem dar importância a mais do que ele merece, mas também a gente não deve dar importância menos do que aquilo que tem que ser dado. Irmãos, o dinheiro tem acabado com famílias, o dinheiro tem acabado com casamentos, o dinheiro tem levado pessoas ao suicídio. Existe um principado terrível chamado Mamon, que ele significa em hebraico, no final ele quer dizer dinheiro. Esse principado terrível que tem aprisionado as pessoas, pasme, muito crente é aprisionado por esse principado, por esse demônio terrível chamado Mamon, que vem do hebraico, que literalmente significa dinheiro. E eu quero dizer para você que em nome de Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo aqui possa nos libertar totalmente, se isso tem nos aprisionado. Duas maneiras que esse demônio terrível age: dentro das igrejas, eu não vou falar nem fora, vou falar dentro. Uma delas é, ele segura aqueles que têm, para que não possam doar, para que não possam abençoar. E de outra forma,
Tem aqueles que querem dar, mas não podem dar porque não tem. E talvez tem muitos aqui que querem dar, que querem ofertar, que se tivesse, mas não tem. Porque de certa maneira, esse demônio terrível está segurando isso. E eu vou dizer para você, eu não cheguei lá. Tem uns que pensam, porque eu trabalhei 26 anos no mercado financeiro, no banco, lidando com dinheiro todo dia, de ver maços e maços de dinheiro às vezes, quando eu era caixa, de ver aquele monte de nota azul empilhada às vezes do cofre. A gente tem autoridade sobre isso. Não, eu tenho conhecimento sobre isso, mas a autoridade, ela só é dada quando o homem é espiritual, quando ele entende e procura viver aquilo. Aí é diferente. Vi no banco, sim, muitas pessoas que não dão importância nenhuma para o dinheiro. Tipo assim, ela vai no banco, ela não quer nem saber qual é a taxa de juro, ela só quer saber de pegar o dinheiro. E aí fala para ela, assina aqui. Ela vai assinando em tudo que é papel, porque ela está louca pelo dinheiro. Essa é a que não dá importância nenhuma para o dinheiro, não dá importância àquela que é devida, que não negocia uma taxa, que não lê o que está assinando, que nem sabe, ela só quer pegar o dinheiro. Não importa se ela vai pagar 10 de 500, ela quer pegar 1 milhão naquele momento. Vi também o avarento, que tem milhares de dinheiro na conta, mas se ele perder 100 reais, ele fica doido, é dominado pelo dinheiro. Você quer saber de uma coisa? Um homem tinha 10 milhões de patrimônio, ele perdeu 500 mil e tirou a vida, mas ele tinha 9 milhões e meio ainda, mas porque ele perdeu 500, para ele foi suficiente, porque ele era dominado pelo dinheiro. A Bíblia diz, este mundo jaz do... Qual o mundo que jaz do maligno, sendo que a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus amou as pessoas que vivem no mundo de tal maneira, mas o mundo que jaz do maligno é tudo que gera esse mundo, tudo que gera esse mundo, sabe, esse sistema capitalista terrível, esse sistema mundano, que diz que você tem que ter, você tem que ter, e você tem que ter, e aí a gente vai entrando em dívidas para ter, porque a sociedade e o mundo diz que nós temos que ter, e aí a gente vai virando escravo disso. Se trabalhava 1 hora, não dá mais para trabalhar 1 hora, tem que trabalhar 2, porque você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter, e aí a gente vai virando escravo do sistema, porque se a gente não ter aquele celular, se a gente não fizer aquilo, se a gente não fizer daquele jeito, então parece que nós estamos, nem crente nós somos. Nós precisamos entender esse mundo capitalista em que nós vivemos, esse mundo capitalista que quanto mais você tem, mais você tem valor, enquanto a Bíblia diz que o teu valor não é pelo aquilo que você tem, mas por aquilo que você de fato é. Mas o mundo está dizendo, você precisa ter, você precisa ter, você precisa ter, que é uma vergonha se você tiver um celular. Quem aqui já teve vergonha do seu celular? Eu já ergui a mão. Você teve vergonha do seu celular, porque o teu celular não é aquele celular que todo mundo está dizendo que você tem que ter ele, porque se você não tem ele, isso é uma vergonha, e aí você tem vergonha do seu celular. Você quer saber de uma coisa? Nós está tão impregnado isso em nós, que os nossos filhos, dependendo do celular que você der para eles, eles têm vergonha do celular, porque se você não tiver aquele celular, isso é uma vergonha. E aí nós vamos deixando que esse mundo maldito vai ditando para nós a nossa vida, como que ela tem que ser e como que vai ser. E aí a gente vai entrando em dívidas, em empréstimos, em contas, tudo para satisfazer o mundo, para que a gente possa ser aceito por este mundo capitalista. Se a gente entrar nesse lugar, irmãos, a gente nunca vai estar satisfeito, porque sempre vai ter alguém melhor do que nós, e sempre vai ter algo novo para nós. Você quer ver uma coisa? iPhone é 11 que já chegou? 12.
Quer dizer, quem tinha os 5 já está por fora, porque agora tem o doce. E você quer saber, tem um monte de gente querendo fazer conta porque quer o doce, porque se ele chegar com o doce, todo mundo vai falar: uau, esse é o doce. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus ainda continua sendo suficiente para mim e para você. Não ache, não pense que coisas vão te satisfazer. Não pense que porque você vai ter um carro melhor, porque você vai ter um celular melhor, você vai ficar mais alegre e feliz. Agora, quanto mais de Deus você tiver, aí sim, mais alegre, mais feliz e mais contente você vai ser. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já tive muito, tive nada, já andei alegre, já andei triste. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi. Se ele diz aprendi, é porque ele não sabia. Ele aprendeu. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a viver contente, como diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque é esta vontade de Cristo Jesus para convosco. Não são coisas que vão te fazer feliz ou vão te dar alegria, mas continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Não se moldem aos padrões deste mundo. Não se moldem aos padrões deste mundo. Isso eu quero dizer para dizer que a gente não deve dar tanto valor às coisas dessa terra, ao dinheiro, mais do que aquilo que a gente deve dar. Mas que também a gente não deve desprezar isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Jesus precisou de dinheiro ou não? Sim. Lembra quando foram cobrar ele, sobre o imposto que foram cobrar ele? Ele foi lá e falou para Pedro: Pedro, vai lá pescar, e o peixe que você pegar, vai sair então lá o dinheiro, e você vem e pague a minha, e também naquele momento, Jesus precisou, para ele poder, mas o dinheiro nunca foi quem movimentou Jesus, porque se o dinheiro é que te movimenta, o dia que você não tiver, você vai parar. Se o dinheiro é que te movimenta, o dia que você não tiver, você vai parar, porque ele é que te movimenta. O dinheiro nunca movimentou Jesus, muito pelo contrário, o dinheiro é que corria atrás de Jesus. Não deixe que o dinheiro movimente as suas ações. Não deixe que o dinheiro movimente as suas ações. Você quer ver? Para quebrar aquela parede daqui para cá não tinha dinheiro, mas tinha uma palavra. Se fosse o dinheiro que fosse movimentar a quebra da parede, talvez a gente teríamos com a parede até aqui, até hoje. Mas foi uma palavra que fez com que quebrasse a parede, e depois o dinheiro apareceu. Se o dinheiro é o que te movimenta, o dia que você não tiver mais, você vai parar. E eu quero falar algo bem forte, irmãos. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Eu estou aprendendo sobre isso, irmãos. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Glória ao teu nome, Jesus. Diz assim Apocalipse capítulo 19, versículo 16: em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos... Lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 15 também diz sobre o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Bíblia também fala: você não pode servir a dois senhores, a Mamon e a Deus. Ou você vai servir a um, ou você vai servir a outro. Quer dizer, a única passagem na Bíblia que você vai ver
falando sobre Senhor, é nessa passagem. Você não pode servir a dois senhores, a Mamon e a Deus, ou serve a um, ou serve a outro. Meus irmãos, Jesus, Ele é Senhor dos senhores, e para que eu e você, nós possamos, Jesus possa ser o nosso Senhor, a gente precisa ser Senhor. E o Senhor, quando tem um escravo, o escravo ele serve ao seu Senhor, não é o seu Senhor que serve ao escravo. Nós somos escravos de quem? Nós somos escravos de Cristo. Não nós mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Então, eu sou escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Só que é tão lindo, que eu sou livre por causa disso. Eu resolvi então, ser escravo de Cristo, porque Ele me escolheu. Eu sou escravo de Cristo, e Ele é o meu Senhor. Você sabe qual que é a questão, irmãos? Relacionada ao nosso dinheiro, nós precisamos ser Senhor dele. Nós precisamos ser Senhor do nosso dinheiro. Nós precisamos que Ele trabalhe para nós, e não nós trabalhamos para Ele. Mas o que acontece nos dias de hoje? Nós é que trabalhamos às vezes para Ele, não é Ele que trabalha para nós. Ele que dita o que nós vamos fazer, enquanto é nós que temos que ditar, porque afinal é o Senhor que manda no escravo, não é o escravo que manda no seu Senhor. E para Jesus ser o nosso Senhor, nós precisamos ser Senhor. Então o Senhor nos chama nesta noite, para que nós venhamos ser Senhor do nosso dinheiro, Senhor das nossas finanças. Nós é que venhamos a mandar, nós é que venhamos a dizer para Ele: você não me governa, no teu lugar dinheiro, você não me movimenta, é eu que te movimento. Você quer ver uma coisa, irmãos? Tem pessoas que são desapegadas ao dinheiro, mas isso não significa que ela é senhor do dinheiro. Ela é simplesmente desapegada, e ela é tão desapegada que ela não liga para ele. É tipo alguém te dando um escravo e você não querendo usar, você não liga para ele. Então não significa que você é desapegado, que você é senhor das suas finanças. Você é simplesmente desapegado, mas você não governa ela, você não manda nela, você não decide, é ela que te conduz. E eu vou dizer, irmãos, tem gente que é tão presa ao dinheiro que passa a vida toda trabalhando infeliz só para ganhar dinheiro. Não que você não deve trabalhar, você tem que ir atrás para sustentar a sua família. Mas o que eu estou dizendo, você já viu um médico infeliz? É terrível, né? Ele te atende com tão má vontade. Mas por que ele está lá de médico? Porque médico paga bem, e ele trabalha lá porque ele é escravo do dinheiro. Agora, você já viu um médico feliz? Ele te atende com alegria, ele te atende porque ele está ali, porque ele entende que Deus chamou ele para aquilo de outras formas, e ele faz com alegria. Tem gente que passa a vida inteira infeliz, mas faz por causa do dinheiro, está preso naquilo. E você quer ver uma coisa, irmão? Talvez você tenha um coração bondoso, e você quer dar mais. Porque coisa terrível, irmãos, e eu sei disso, e eu vivi isso, e já passei por isso, e não condeno ninguém, mas é você querer, com medo de cortar sua luz, sabe, você querer ajudar alguém e não poder, você com medo se você vai chegar em casa, vai apertar a luz e o botão vai acender. E eu não te julgo, irmãos, porque eu já estive nesse lugar, e Deus já me ensinou tanto, já me espremeu tanto, principalmente nessa área de finanças, e eu não quero de maneira alguma te julgar, por favor. Mas, irmãos, eu sei que tem um lugar em Deus para nós, em que nós não vamos mais precisar passar por isso. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser rico, não, isso não é uma verdade. Jesus mesmo falou: sempre vão existir os pobres. Mas eu estou dizendo que tem um lugar de prosperidade que a gente pode chegar. O que é prosperidade? É a ausência de necessidade. A minha mãe, dona Nadil, de 81 anos, não é rica, mas que velhinha próspera. Pode chegar todo dia na casa dela
10 pessoas para comer, vai ter comida para as 10 pessoas. Fiel nos dízimos, fiel nas ofertas. Ela é. Você pode chegar lá, ela ganha 2 salários. Eu ligo para ela às vezes, falo: mãe, você está precisando de dinheiro, mãe? Não, meu filho, não precisa, a mãe tem tudo. Eu falo: eita glória, ganha 2 salários mínimos. Ela é próspera. Prosperidade é a ausência de necessidade. É aquilo que você precisa, Deus vai te suprir. Agora eu vou dizer uma coisa, irmãos. Existe um mundo em que nós vivemos, e neste mundo em que nós vivemos ainda, nós necessitamos de dinheiro. E quando a gente não é senhor do dinheiro, quando a gente não dá o valor também que ele precisa nas nossas vidas, porque se ele está na Bíblia é porque a gente precisa olhar para ele, a gente então vai perder oportunidades de poder ser abençoado, de poder a gente olhar para o dinheiro e falar: não, você vai dar mais, você vai dar mais, você vai dar mais, de poder deixar que a inteligência que Deus nos deu, ela se expanda, para que a gente possa colocar esse dinheiro para trabalhar para nós, para que ele se multiplique, e para que a gente possa abençoar mais vidas. Então, crente, irmãos, eu vou dizer para você, eu digo sempre, se vai ter 2 pessoas para ter uma entrevista, e essas 2 pessoas estudaram da mesma forma, se dedicaram da mesma forma, mas uma tem o Espírito Santo e a outra não tem, eu digo que essa competição é muito desigual, porque pensa comigo, uma tem o Espírito Santo, porém a outra, é claro que aquela que tem o Espírito Santo está muito na frente. Mas veja um detalhe que eu falei: se as 2 estudaram, se as 2 fizeram as suas partes, irmãos, se Deus quer te prosperar, se Deus quer te abençoar, não rejeite isso, não rejeite essas coisas. Que nem o irmão disse, de repente o cara ficou milionário, e Deus continua sendo Deus do de repente. Deus agora, se Ele quiser curar, Ele cura. Se agora Ele querer movimentar e cair milhões na sua conta, Ele pode. Mas a questão é, se cair, nós vamos ser senhor desse dinheiro que cair lá, ou nós vamos ser escravo dele? Se a gente tiver 200 mil na conta agora, nós vamos ser senhor desse dinheiro, ou nós vamos ser escravo dele? Nós vamos ter tanto amor por ele, tanto amor por ele. Sabe aquela história do cara que tem um carro novo, e aí o filhinho vai lá e risca o carro, e ele bate na mão do filho, e depois tem que amputar a mão do filho, por causa que ele bateu tão forte, tão raiva, que o filho riscou o carro, e depois ele se arrepende tanto de ter feito aquilo com o filho, e ele olha para o carro e vê só que é uma lata. Deus, do meu coração, irmãos, nós, assim como os judeus, sabe os judeus, aquele povo que tem uma promessa de Deus, desde Abraão, Isaac e Jacó, é o povo mais próspero da terra, e Jesus veio para eles, e a maioria daquele povo rejeitou Jesus. Então nós fomos enxertados. Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, e nós dizemos sim para Jesus. Só que as promessas sobre o povo judeu, promessas são promessas, elas continuaram sobre o povo judeu. É por isso que nações querem destruir eles, querem acabar com eles, e eles continuam lá, firme. E o povo mais próspero da terra vai ver as bolsas de valores, vai ver os investimentos, no final você vai ver que a maioria deles é o povo judeu. Sabe por quê, irmãos? Porque eles aceitaram a promessa que Deus tinha para a vida deles. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. O que é um carro para Ele? O que é 1 milhão para Ele? Sabe, irmãos, eu me pergunto isso. Não é nada. Mas a questão é, será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para isso?
Será que se nós tivermos, nós vamos ser senhor disso? Ou isso vai ser um bezerro de ouro e uma idolatria para nós? Você quer ver uma coisa? Sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Sabe a viuvinha que deu as 2 moedas? Quem é que foi? O resto deu mais. Ananias e Safira deram ou não deram? Eles deram, mas a questão é que eles mentiram, porque estavam presos. Mamon prendia eles. Então, eu não dou porque eu não tenho. Eu não dou porque não sobrou. Seja fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Porque você ser escravo de Mamon não significa se você tem muito ou se você tem pouco. Significa que você é senhor do dinheiro ou o dinheiro é teu senhor. Significa que ele que te movimenta ou você que movimenta ele. Porque Jesus, ele só é senhor de senhores. Ele só é senhor de senhores. Agora, o dinheiro é a raiz de todos os males, é isso que a Bíblia diz? O que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Agora eu quero, irmão, se você quiser me dar, eu quero. Eu não vou rejeitar isso. Mas eu também quero dar, e quero dar muito, porque é melhor dar do que... Sabe, irmãos, um dia, um amigo meu, o pastor Juscelio, ele disse assim, isso é muito forte. Falou: Deus, eu dizimo, eu tenho tanta semente, Senhor, plantada. Por quê? Por que, Deus, eu estou nesse aperto financeiro? Por que, Deus, eu vivo nesse limite? E aí o Espírito Santo tratou com ele. O Espírito Santo falou: é porque quando você estava lá na igreja tal, é uma igreja que não é evangélica, você fez um voto de pobreza, de miséria. E eu não posso te abençoar, porque enquanto você não quebrar esse voto de miséria que você fez, eu não posso te prosperar, porque você tem um voto de miséria, você tem um voto de pobreza. Então ele quebrou aquele voto. E há um tempo atrás, ele ganhou dias atrás, 50 mil para trocar o carro que ele andava e pegar um outro carro. Sabe por quê, irmãos, eu estou dizendo isso? Porque ser de Deus ou não ser de Deus não é quanto tem na sua conta bancária, e não é disso que eu estou falando. Porque uma vez eu fui visitar um grande empresário e eu tinha um Chevette 1982. O nome desse Chevette era Vavá Móvel. Foi muito famoso lá em Campo Grande. E esse cara era um grande empresário. E eu saí de lá tão mal, irmão, porque ele falou de tal forma que parecia que eu era um descrente, porque eu tinha um Chevette 1982. Então não é isso que eu estou falando, por favor, não é disso. Porque você ser de Deus ou não ser de Deus não é quanto tem na sua conta bancária, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes Deus quer nos abençoar, nos prosperar, e nós temos um voto de miséria. Nós não aceitamos, nós não queremos, ou nós nos conformamos com aquilo. E Deus está querendo mais, e Deus está querendo mais, e Deus está querendo mais. E sabe o que Deus tem me falado, irmãos? E eu vou dizer, eu tenho tesouros escondidos para mostrar para o meu povo, mas eu preciso daqueles que têm o coração, que não são avarentos, não são presunçosos, não são egoístas, mas também daqueles que saibam administrar. E existe um homem que ele recebia tanto de Deus nessa área, e ele falou: Deus, eu não preciso mais. E Deus disse para ele: enquanto você continuar abençoando e dando,
eu vou continuar te dando. Se você quer parar de receber, pare de dar. Ele falou, eu nunca vou parar de dar, porque é melhor dar do que receber. Então enquanto você estiver dando, eu vou estar te dando. Irmãos, eu quero ajudar as pessoas. E é tão gostoso. Hoje eu fui tão abençoado que eu pude dar algo para uma família. E depois essa família me ligou, fez uma chamada de vídeo e falou, olha o que você nos deu. A família alegre, comemorando, feliz. E os filhos me agradecendo, e a família me agradecendo. E eu fiquei tão abençoado, eu dei, mas na verdade eu estava tão feliz, porque eu pude fazer uma família rir, uma família se alegre. Mas irmãos, mais do que eu dar, eu quero tirar essas pessoas desse lugar de receber, para que elas amanhã, elas possam dar. Você entende? E se hoje você está num lugar que você está recebendo, você está recebendo uma doação, você está recebendo uma cesta básica, não se vergonhe por isso, por favor. Você não é menos de Deus por causa disso. Não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo querer colocar que você não vale nada, que você é um derrotado ou uma derrotada. Não deixe ele fazer isso com você. Não deixe ele fazer isso com você. Mas o que eu quero dizer é que tem um outro lugar que Deus quer te colocar. Nesse lugar que é melhor dar do que receber. Então, em nome de Jesus, você que tem recebido e Deus tem te dado, eu quero declarar sobre a sua vida que você não somente vai receber, mas agora você também vai começar a dar. Você também vai começar a dar. Irmãos, essa igreja é uma igreja séria. Um dia eu falei até para o pastor Jean, por que o senhor fala pouco de dízimo? Às vezes eu quero a maquininha para ofertar, não está lá na frente. O pastor Jean, da educação, falou, puxa pastor, aqui eu falar de dinheiro, isso demonstra o caráter do pastor de vocês, que ele não está aqui por causa do dinheiro. Então o que eu quero dizer para vocês estão numa igreja séria. Mas existe um lugar em Deus, que aonde Deus quer levar essa igreja, vai precisar de 1 milhão, depois vai precisar de 2 milhões, e que não precise chegar alguém lá de fora para dar esse 1 milhão, que esse 1 milhão saia daqui mesmo. Você entende isso? Que saia daqui mesmo. Que saia daqui mesmo. Então o que eu quero ativar você é: Deus tem tesouros escondidos para dar para você. E que eu quero falar não é deitado numa rede, não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa trabalhar sim. Quem não quiser trabalhar aqui também, não coma. Então a gente precisa trabalhar. Mais do que trabalhar, a gente precisa que o Espírito Santo ministre em nós, que nos dê graça, sabedoria. E tudo que a gente fazer, tudo que a gente tocar, abençoado será para a glória de Deus. E o Mamon, esse demônio maldito, não vai ditar para nós o que nós temos que fazer. O dinheiro não vai ser o nosso Senhor, mas eu declaro: nós vamos ser Senhor do nosso dinheiro, nós vamos ser Senhor das nossas finanças. E o dinheiro não vai nos dizer aquilo que nós vamos fazer ou não vamos fazer. O dinheiro não vai nos dizer, mas quem vai nos dizer é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele tudo pode, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então o que nós vamos fazer ou que vamos deixar de fazer, não é o dinheiro quem vai nos dizer, mas quem vai nos dizer o que vamos ou não vamos fazer é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque tudo que Ele promove, Ele sustenta. Então se Ele te chamar para fazer algo, Ele vai te sustentar. O problema, irmão e minha irmã, eu quando saí do banco, eu tinha todas as contas feitinhas, tudo. E eu tinha o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Se der errado um, tem outro. Se der errado um, tem outro. E Deus derrubou todos os meus planos, para eu ter um único plano,
Deus. E aí eu teve que olhar para Deus e falar: Senhor, eu só tenho o Senhor agora. Eu dependo de Ti, Pai. Eu só tenho o Senhor. Então eu não estou dizendo que é para a gente agir sem fé. E não estou dizendo que a gente não tem que saber administrar. Mas eu estou dizendo que não importa a nossa situação, Deus ainda é suficiente para nós. E eu estou dizendo que a palavra diz: não deveis nada a ninguém, exceto o amor. Que eu tenho dito e que eu quero dizer, e eu estou tentando ensinar os meus filhos sobre isso. Nós, eu e você, nós não vamos dever nada para ninguém, e nós vamos ter para dar. E se hoje você está preocupado com as suas finanças, eu quero liberar uma palavra também. Num tempo, daqui um tempo, você vai estar orando: Deus, para quem eu vou dar? Para quem eu vou dar? E o Espírito Santo vai colocar no seu coração, porque é melhor dar do que receber. No mais, irmãos, usamos a inteligência que Deus nos deu, passamos conta, colocamos tudo no papel, pechinchamos, pesquisamos, tudo isso ainda é válido. Se não souber de algumas coisas, pergunte para quem saiba, não seja enganado. Se você precisar mesmo financiar um carro, pergunte para alguém que saiba mais de você, sabe, seja humilde para procurar ajuda naquilo que você não tem tanta habilidade, porque a gente precisa também ser inteligente, a gente precisa ser manso como a pomba, mas sarcás como a serpente. E este mundo jaz do maligno, tem um monte de gente aí fora querendo nos enganar, querendo nos ludibriar, querendo um monte de gente. Inclusive eu vou falar uma coisa para você que me entristece: a maioria dos gerentes de banco que eu conheci enganava as pessoas. A maioria que eu conheci enganava as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento. Ninguém sabe quanto que dá 10 mil numa taxa de 1,5% em 60 vezes. Que é só pegar um HP, fazer as contas ali, e você vai saber se de fato é 1,5% ou se tem um seguro por detrás disso. E aí a pessoa coloca tudo lá, ainda você sai feliz com o gerente: cara, esse cara me ajudou. Ele é a obrigação dele, além de tudo, ele colocou um monte de coisa por detrás. Vivi muito isso. Então, se você não sabe direito, peça ajuda para alguém que saiba. Aqui na igreja tem um monte de pessoa abençoada, e não tenha vergonha com isso. Eu não sei cozinhar tão bem. Eu estava vindo, o pastor Samuel estava me ensinando a fazer uma farofa, não aprendi, que ia não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele estava ensinando a Sarinha. Só que o pastor Samuel um dia falou: me ajuda, pastor, na administração, porque nessa área eu domino mais. Fiquei 26 anos lá. Quer dizer, ele está me ensinando algo e eu estou ensinando algo para ele. Então, irmãos, há tantas maneiras hoje em dia, há tantas coisas hoje em dia que nós podemos fazer para a gente não ser enganado nesse mundo perverso e terrível. Você quer ver uma coisa tão simples? Eu não abasteci lá em Brasília porque aqui é mais barato. Só que eu tenho um negócio chamado Petrobras AME. Toda vez que eu abasteço eu ganho 10%. Se eu gasto R$600 por mês, no mês eu vou ganhar 60. 60 vezes 12 dá 720 num ano. Uma coisa que não é espiritual, que não é nada, que é simplesmente a gente pensar e fazer. Sabe, tem tantas coisas desse tipo aí para você. Agora, o mais terrível é uma família que não coloca tudo na mesa, que não faz o básico: quanto que eu ganho e quanto que eu preciso gastar. Não faz o básico. A esposa não sabe quanto o marido ganha, o marido não sabe, os filhos não sabem. Aí o filho pede uma coisa, o pai fala não, aí o filho acha que o pai é chato, mas é porque o filho não sabe que o pai não pode dar, porque não se conversa. Quer saber uma coisa? Finanças na sua casa, irmão, ela tem que ser clara para todo mundo. Os seus filhos precisam saber como é que vocês estão.
Os seus filhos precisam participar, para que lá na frente, eles saibam como fazer também. Você quer saber uma coisa? Nos Estados Unidos, na escola, sabe o que eles aprendem? Educação. Agora aqui no Brasil não existe isso. E quem que vai ensinar? Quem que vai ensinar sobre sexo para os nossos filhos? Quem? Nós. Quem vai ensinar sobre o caráter para os nossos filhos? Quem? Nós. Agora quem vai ensinar sobre o dinheiro para os nossos filhos? É nós também, irmãos. Mas isso é uma coisa que a gente não fala, que a gente não quer falar, que parece que é um paradigma dentro das igrejas. E você viu que aqui eu nem toquei de dízimo de oferta, irmão, porque quem é senhor do dinheiro, dízimo e oferta não é nem questionamento mais, porque não é o dinheiro que movimenta ele, é ele que movimenta o dinheiro, porque o escravo, o dinheiro tem que ser escravo do seu senhor, e o senhor tem que ser eu, e tem que ser você. Então use a sua inteligência humana, não deixe que as pessoas te enganem naquilo que você não domine, procure ajuda, mas que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o dinheiro nunca mais venha ser o seu senhor, e que você seja o senhor do seu dinheiro, e que em nome de Jesus você não vai dever nada para ninguém, e você vai ter para dar, você vai ser provisão de muitos, você vai ser provisão do órfão, você vai ser provisão da viúva, você vai ser, em nome de Jesus, você vai ser próspero, a sua casa vai ser próspera. Mas por favor, irmãos, essa nova geração que está vindo, ensine eles, você quer ver mais uma coisa? E eu não vou nem dizer para você, só para você pensar, e isso dá um seminário de 3 dias, eu comprei um carro, 22 mil financiado, desse financiamento eu paguei 38 em 5 anos, quando foi vender o carro ele valia 10, você me entende? Ele valia 22, eu financei em 60 meses, quando eu terminei de pagar eu paguei 38, e depois de 5 anos ele depreciou, ele valia 10, não tem jeito, eu preciso de mais de um carro, ok, vai lá e financia. Agora se você puder juntar, para comprar à vista, e ainda pechinchar, vocês viram quanto que eu perdi nos 5 anos? 38 menos 10? 28, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos, às vezes nós somos ansiosos, a gente não quer esperar, a gente não quer fazer programação, a gente quer para ontem. E um dia o Eduardo me pediu, falou: pai, o senhor me dá, acho que era 50, o senhor não me adianta 6 vezes para eu comprar não sei o quê? Eu falei: não, filho, você junta essas 6 vezes e você vai lá e compra. Estou tentando mostrar para o meu filho, para ele fazer diferente do que eu já fiz, sabe, irmãos? E em nome de Jesus Cristo, uma coisa que me dói é ver pessoas tão trabalhadoras, pessoas tão fiéis a Deus, mas numa dureza tão grande. Isso corta o meu coração. Então eu quero em nome de Jesus liberar essas palavras sobre a sua vida, sabe, liberar que algo possa virar dentro de você, que você possa mesmo nas suas orações dizer: eu sou senhor do dinheiro que vem nas minhas mãos, eu não vou dever nada a ninguém, eu vou ter para dar, Deus vai me dar sabedoria, graça, e eu vou ganhar assim dinheiro, e vou ser senhor do meu dinheiro, e eu vou ajudar as pessoas, e vou multiplicar isso, e vou dominar isso, e vou ser próspero, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E no mais, irmãos, se você precisar de ajuda, eu tenho um tempo um pouquinho corrido, mas assim, se precisar de ajuda, peça ajuda, irmão. Nós somos uma família, somos ou não somos? Nós somos uma família. Tem algumas coisas que um sabe um pouco mais, outros sabem um pouco menos, e a gente vai se ajudando. Então não se deixe ser enganado. Se precisar de ajuda, tem um monte de irmão aqui abençoado que pode te ajudar. E se não tiver aqui e você precisar de mim para alguma coisa mais séria, eu dou um jeito e te ajudo também. Porque em nome de Jesus, mais do que pregar, se precisar, nós queremos nos doar. E a gente puder, a gente também quer se doar.
a poder te ensinar a fazer uma planilha, a poder te ajudar a fazer um planejamento, a poder te orientar sobre como você paga menos juros, se você tiver mesmo que comprar um carro financiado, a saber qual é a taxa de juro do lugar. Aí eu estou falando de coisas práticas, que não são espirituais, mas que a gente também tem que estar atento, porque este mundo jaz do maligno, um monte de pessoas querendo nos enganar. Só que nós vamos ser mansos como a pomba, sarcais como a serpente, e nós vamos economizar naquilo que tem que economizar, para poder investir naquilo que é prioridade. Um exemplo: no banco eu vou chorar, eu vou pechinchar, eu vou economizar. Se eu puder não pagar tarifa, eu não vou pagar tarifa, porque os bancos são milionários. Mas eu não vou ter medo de investir num retiro de casais em Caldas Novas para minha família. Entende? Naquilo que dá para pechinchar, dá para brigar, você briga. Mas naquilo que é a prioridade, não tenha medo de investir. Seu casamento é a prioridade. Esse tipo de coisa não economize. O reino de Deus é a prioridade. Esse tipo de coisa, seja liberal. Mas naquilo que é preciso, pechinche, porque este mundo aí fora jaz do maligno. Amém, meus irmãos? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória ao nome de Jesus.